Fala galera, análise de Boca Juniors 1, Fluminense 2, pela final da Libertadores 2023. E antes de começar aí, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para que o YouTube divulgue mais esta análise. E em especial aí fica meu pedido para vocês se inscreverem, né, para ajudar a gente a atingir aí a primeira marca do canal de 100 inscritos. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê que o Boca Juniors teve 47% da posse de bola e o Fluminense 53%. Então, um pouquinho mais de posse de bola para o Fluminense. Aqui embaixo a gente tem a distribuição dos jogadores, a média, né, dos jogadores em campo, e a ideia aqui é ver se teve algum time que jogou mais avançado em relação ao outro, pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo. E se a gente substituir os jogadores aqui por uma linha média, né, que representa o avanço médio dos jogadores, a gente vai ver que o Fluminense um pouquinho mais perto do meio de campo, mostrando que jogou um pouquinho mais adiantado que o Boca, mas nada muito relevante. Aqui embaixo a gente tem a concentração de todas as jogadas da partida. A gente vai ver que 45% delas ocorreram no meio de campo, 26% no campo de defesa do Boca e 29% no campo de defesa do Fluminense. Quando a gente quebra esses percentuais entre as equipes, a gente vai ver que do total de jogadas no meio de campo, 20 foram do Boca e 25% do Fluminense. Então mostra que o Fluminense dominou mais as ações no meio de campo. E em termos de construção de jogadas nos campos de ataque, foi equilibrado. O Boca, do total de jogadas da partida, o Boca teve aí 12% de jogadas no campo de ataque e o Fluminense 11%, então aí a gente vê um equilíbrio. Aqui embaixo a gente vai ter um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos. Né, o jogo foi para os acréscimos, então aqui eu não tive tempo de corrigir, mas o segundo tempo acabou mais ou menos aqui. Então a gente vê que basicamente aí um início de jogo, né, um primeiro tempo praticamente todo do Fluminense. Depois aqui a gente tem um período de domínio do Boca e mais para o final do tempo regulamentar aí, o jogo ficou um pouco mais morno, mas no finalzinho aqui que o Fluminense novamente retomou as ações do jogo e na prorrogação, praticamente toda a prorrogação de domínio do Boca Juniors, em especial na segunda parte da prorrogação. Agora aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender como que o comportamento das equipes se desdobrou em termos de construção e de finalizações. Então, começando aqui pela expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a entender a capacidade que os times tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. E a gente vai ver aqui um equilíbrio, né, 0,68 para o Boca, 0,61 para o Fluminense, de qualquer forma aí números de mediano para baixo para as duas equipes. Em termos de finalizações, um equilíbrio, 15 finalizações em gol do Boca e 13 do Fluminense, então também um jogo bem parelho em termos de finalizações, mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que os times criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede quantos gols um time deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que ele criou, e a expectativa de gols pós-chute vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, em termos de oportunidades criadas, a expectativa era que o Boca marcasse meio gol e o Fluminense 1,09. Então a gente vê aí uma superioridade do Fluminense nesse quesito, e quando a gente considera também a qualidade das finalizações, o número do Boca sobe para 0,97 e do Fluminense para 1,38. Então o Fluminense ainda com uma superioridade menor, mas ainda assim com uma superioridade em relação ao Boca na expectativa de gols pós-chute. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações, né? E a gente vai ver que esses números aí são de 0,47 pelo lado do Boca e 0,29 pelo lado do Fluminense. Então a gente consegue ver que as duas equipes, né, foram bem nas finalizações, conseguiram aumentar a expectativa de gols com base nas finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, pelo lado do Boca, a expectativa era que marcasse 0,97 gols e marcou um gol. Então, essa diferença de 0,03 mostra um desempenho neutro do goleiro do Fluminense, que tomou mais ou menos o número de gols que era esperado com base na qualidade dos chutes que ele recebeu em gol. Por outro lado, a expectativa era que o Fluminense marcasse 1,38 gols e marcou 2, então essa diferença de 0,62 mostra um mau desempenho do goleiro do Boca Juniors, que tomou um pouco mais de gols do que o esperado, né? A expectativa era tomar pouco mais de um gol e acabou tomando 2, então mau desempenho para o goleiro do Boca.
eu trago aqui embaixo esses mesmos números, só que em forma de gráfico, para a gente entender um pouco melhor como que foi construído o placar de cada equipe. Então, começando pelo lado do Boca, a gente vai ver que, né, conseguiu aqui quase meio gol com base nas oportunidades criadas, mais praticamente meio gol com base na qualidade das finalizações, um desempenho do goleiro do Fluminense neutro, então fez aí com que o Boca chegasse a um gol marcado, e esse placar aí construído de forma bem distribuída entre as oportunidades que o Boca criou e a qualidade das finalizações. Pelo lado do Fluminense, a gente vê um impacto muito maior da qualidade das oportunidades que foram criadas e, logo na sequência, no mau desempenho do goleiro adversário, né? São as duas barras maiores aqui na construção do placar do Fluminense, que conseguiu aí praticamente um gol com base na qualidade das oportunidades, mais um acréscimo aqui de 0,3 com base nas finalizações, e aí o mau desempenho do goleiro do Boca Juniors fez o Fluminense chegar em 2 gols marcados. E para finalizar nossa análise, se a gente olhar todas as estatísticas aqui, desde a expectativa de assistências até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade do jogo. Né? Quanto melhores forem essas estatísticas para cada um dos times, melhor a qualidade do jogo. E a gente vai ver que pelo lado do Boca, todas as estatísticas aqui com 3 estrelas ou menos, e pelo lado do Fluminense, praticamente todas as estatísticas com 4 estrelas, apenas a expectativa de assistências, que teve 3 estrelas. Então, assim, um jogo muito melhor pelo lado do Fluminense do que pelo lado do Boca, e, obviamente, melhor para o Fluminense, que venceu a partida por 2-1 e foi campeão da Libertadores 2023. Então, fechamos aí mais uma análise aí especial de Boca Juniors 1, Fluminense 2. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!